Olá, bem-vinda, bem-vindo neste tutorial aqui, nesta aula que eu vou falar como é que você vai aplicar a planilha 4.0 para fazer armários de porta de correr. E olha só, que eu vou te dizer uma coisa, essa versão 2.0 ficou ainda mais fácil para você, tá? Só vou fazer um overview aqui, mediante a projeto, para você entender o que é cada peça, para você ver realmente como é que você pode aplicar isso da melhor maneira possível para você, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos ter, né, na planilha, você vai colocar a largura, que é essa largura total daqui até aqui, inclusive com o fechamento, e também o pé direito. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade na planilha de você colocar a altura do seu fechamento, a altura do seu fechamento superior, a altura do fechamento lateral, como por exemplo, eu vou fazer um fechamento lateral aqui com 8 porque eu vou colocar uma tomada. Só você colocar lá 8, nesse caso que tem fechamento dos dois lados, que já vai considerar para você, tá bom? Você vai poder colocar também, incluir tamponamentos, por exemplo, aqui nesse caso, ó, perceba que a gente tem dois tamponamentos. Então, você pode estar utilizando um tamponamento de 15 aqui, porque eu botei a lateral para embutir, e um aqui de 15 também, por exemplo. E aqui você pode usar um de 15 e aqui um de 60, por exemplo, que seja a profundidade do seu armário. Então, dito isso, vou apresentar para você a planilha. Outra coisa importante também, tá? Tudo que for prateleira, ó, você coloca já na construção do seu armário. Então, você vai colocar a largura, a altura e a profundidade total que você quer esse móvel, inclusive com tamponamento, tá? Aí você vai colocar a quantidade de prateleiras, por exemplo, nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 prateleiras. Neste caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 prateleiras, tá? Essa divisória interna aqui, no meu programa eu chamo de fianco, tá? Mas eu não sei como é que você chama aí, só para você saber identificar. Você pode estar fazendo hoje o seu armário com este fianco recuado, ou seja, para você colocar o trilho superior e o trilho inferior aqui na própria base do móvel, ou se você, por exemplo, eu vou colocar o tamponamento, fazer a caixa tudo com 60 e vou fazer um tamponamento, por exemplo, com 60 com 65 e vou fazer um tamponamento na parte inferior e superior. Você também vai conseguir fazer isso aqui nessa planilha, tá? Esta planilha em específico é considerado a base inteiriça e o chapéu aqui também inteiriço. Porém, você vai ter uma outra planilha que vai ser exatamente igual. A diferença dela vai ser somente que as bases são internas. Para qual situação que eu recomendo que você use a base interna sempre? Quando o armário for maior do que o tamanho da chapa, por exemplo. Imagina que esse armário aqui tem 2,55. Então, ok, eu posso trabalhar com uma base inteira e um chapéu inteiro. Mas, se esse armário, por exemplo, tiver 6 metros, ou eu trabalho com a base emendada, que quando se fala de produtividade, na minha opinião, pelos testes que eu já fiz, não compensa. Compensa eu fazer daí base interna, ou usa o dispositivo VB para você montar, ou usa o L cromado, que é aquela cantoneira de 2 furos de L cromado, ou o próprio parafuso, tá? Mas, quando o seu armário for mais do que 2,70 e você for fazer em um armário só, eu recomendo que você faça a outra planilha, que vai ser o nome base e chapéu interno, tá? Então, por exemplo, ó, este é a parte interna do armário. Outra coisa importante, tá? Perceba que esta gaveta aqui em específico, ela vai ser feita uma cava nela, tá? Então, quando eu faço ela com cava desta forma, eu deixo de uma gaveta para outra 4 milímetros, tá? Por quê? Porque eu não vou colocar o dedo para puxar a cava, eu vou fazer na madeira. Mas, se você faz como eu faço também em muitos casos, que é a frente 3,5 centímetros menorzinha ela aqui, ó, na largura, ó, aqui na largura, vou te mostrar aqui, ó, não sei se estão vendo por causa da câmera, mas aqui, ó, na largura dela, 3,5 na altura menor, você também vai conseguir ajustar isso aqui no programa, tá bom? Aqui, ó, seria, no caso, a outra imagem aqui com a porta de correr. Então, nesse caso, são 3 portas de correr, tá? Temos fechamento do lado esquerdo, do lado direito, em cima e embaixo, tá? Aqui também temos uma outra vista para você entender, tá? Mas o que acontece?
Este caso, eu tenho um projeto, mas muitas vezes eu não preciso fazer o projeto para fechar a venda. E é neste momento em específico que eu vou conseguir te ajudar ainda mais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na planilha agora, tá? Só para você entender. Se você já viu a aula da planilha 4.0, balcão inferior, balcão superior, painéis lisos e painéis ripados, você já passou por essa fase que é da central de informações. Mas esta planilha em específico, por tratar de porta de correr, é um pouco diferente da central de informações em alguns ajustes e eu vou explicar agora para você o porquê, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ter acesso à sua planilha, tá? Você vai vir aqui nessa central de informações e você vai colocar aqui as orientações do seu móvel, assim como também no balcão inferior e superior. Você vai colocar aqui a espessura do seu corpo, você vem aqui vai selecionar, espessura do fundo do módulo, espessura da porta, espessura do tamponamento, fundo da gaveta e também de painel. Por que painel? Porque aqui nesta planilha você vai também conseguir fazer painel liso ou ripado. Caso você tenha um quarto completo que tenha painel também, você não precisa sair dessa planilha para ir para outra, tá? Aqui você vai colocar a altura do seu rodapé. Então, a altura do seu rodapé você coloca aqui na central de informações. Por que aqui na central de informações e não lá no próprio armário? Porque essa medida ela vai puxar não só para o seu armário completo que você vai estar fazendo, como também para os balcões inferiores. Então, imagina que você vai fazer um home dentro de um quarto e você queira fazer um móvel, né, com rodapé, com gavetas, tamponamento, etc., você vai conseguir fazer também. Basta você colocar aqui que já vai puxar diretamente para o balcão inferior lá, tá? Aqui as medidas das portas, que é o mesmo esquema da cozinha, então nem vou parar para explicar aqui de novo, que você vai colocar o quanto que você deixa de folga da parte superior até a parte inferior, nas laterais, de uma frente para outra, mantém a mesma coisa, tá? Desconto das gavetas também, é a mesma coisa que eu expliquei para você na outra aula, tá? Você vai colocar também. O que muda aqui é o avanço do fundo do armário. Por quê? Porque o fundo do armário, muitas pessoas usam canal no fundo do armário. Então, imagina que aqui, ó, eu vou fazer aqui uma borda, só para você entender. Imagina que esta borda que eu fiz aqui agora é a parte interna do seu armário, tá? Então, aqui eu tenho na parte interna, por exemplo, 80 largura, 80 centímetros de largura interno, e na altura eu tenho a parte interna, a altura do seu armário interno 253, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Imagina que você vai querer que este fundo, ele avance 1 centímetro pro lado de cá, por exemplo, e 1 centímetro pro lado de cá, tá? O que isso significa? Isso significa que você quer o vão interno do seu armário mais 2 centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui no avanço, na largura, e coloca 20 milímetros. Ó, tem até aqui certinho, ó, explicando para você o exemplo no comentário. Você coloca aqui 20 milímetros. Na altura, a altura é 2,53? Eu quero que na altura ele pegue, por exemplo, 1,5 embaixo, que é a espessura do meu móvel, mais 1,5 em cima, por exemplo. Então, você vai colocar aqui na altura 3 centímetros, 30 milímetros, ok? Então, para você entender como aqui neste caso é o interno mais o quanto você quer avançar, tá? Diferente da gaveta, que na gaveta é considerado a largura da gaveta. Então, na gaveta seria o contrário, tá? Na gaveta seria assim, ó. Imagina que essa é uma gaveta, tá? Que ela tem 60 centímetros a contrafrente mais a lateral da gaveta, ela pronta. E aqui ela tem 45, tá? Então, vamos supor que você queira fazer ela com 60 centímetros mesmo de largura, o fundo dela. Então, você deixa 0. Agora, se você quiser deixar, eu quero ter menos 1 aqui. Ou seja, eu quero que esta gaveta tenha esse fundo de 59. É só eu colocar aqui, desconto na largura, 10, que é 1 centímetro, tá? Mesma coisa na profundidade. Tá bom? Então, só para você entender aqui referente a esse desconto, para não ter erro, tá? A profundidade aqui no central é a profundidade que vai ser a lateral da gaveta, consequentemente a profundidade da corrediça, tá? Aqui, puxador de régua, você vai colocar a altura do seu puxador de régua. Aqui é o seguinte, ó, importante, caso você não utilize puxador de régua, você deve colocar 0. Por quê? Porque é tudo fórmula. Então, imagina que sua porta tem 90. Aí eu falo assim pro meu sistema, ó, fórmula. Se a porta tem 90,
e aqui tiver número 1 vezes 35 é 35 milímetros. A porta vai tirar 90 menos 35 milímetros. Se eu deixar 0 vezes 35 milímetros é 0, então não vai descontar nada. Por isso é importante você colocar aqui 0, caso não seja, ou não utilize o puxador, tá bom? Aqui, ó, é as cores das chapas, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, a cor, qual que é a cor do móvel e a cor da borda do móvel, tá? Aqui, você já vai colocar suas ferragens. Algo importante que muda no da cozinha é que aqui no puxador, eu coloquei a opção de você colocar ponteira no puxador também, tá? Então, você pode escolher aqui, ó, qual puxador que você vai utilizar. Por exemplo, o puxador gola, que é aquele alto de 3 metros. E aqui, você vai ter ponteira de puxador. Se você não tiver ponteira de puxador, você coloca não considerar. Por quê? Vou te explicar o porquê. Porque se você considerar, vai somar no seu orçamento final lá, tá? Ah, então tá, mas aonde que eu vou cadastrar o meu puxador que eu vou utilizar? Basta você vir aqui na aba, ó, cadastro de acessórios e vai ter aqui puxador. Então, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, ó, puxador alça. Um exemplo, só para você ver aqui, ó, R$10, tá vendo, ó? Uma vez que eu coloquei aqui, automaticamente a central de informações já puxou. Então, eu venho aqui, ó, e eu posso selecionar, ó, puxador alça, já tá aqui, tá bom? Então, eu vou deixar aqui considerando, só para você ver como é que vai rolar aqui. Ó, ponteira, puxador, tá? Quando tiver ponteira, você vem aqui ao lado e coloca a ponteira, tá? Aqui, como eu expliquei na outra aula, que você vai colocar o custo de mão de obra de fabricação, montagem, frete, projetista, vendedor. Caso você tenha, você vai poder cadastrar tudo isso aqui na área de equipe, tá bom? Para não ter erro. Beleza, você finalizou aqui as suas informações. Lembrando que se hoje você tem um padrão que é sempre corpo de 15, sempre porta de 18, sempre fundo de 6, sempre que for fazer armário, sempre o avanço vai ser 2, por exemplo. Aí, meu amigo, minha amiga, você vai... vou colocar aqui um de cada lado, vou colocar 2 e aqui 3. Vou manter, quem quiser pode alterar também. O que você vai fazer? Você vai deixar como padrão, você não precisa mexer nunca mais. Você vai mexer só nas cores, tá? Aí você vai vir aqui, ó, tá? Opa! Vai vir aqui em armário. Então, vamos lá, armário, ó. Você vai ter aqui, ó, armário porta de correr. Vou até colocar aqui ao lado para ficar mais fácil para você, ó. Armário porta de correr, tá? Você vem aqui nesse armário de porta de correr, você vai colocar aqui. Olha só como agora ficou até mais sob medida para você. Por quê? Porque agora você vai poder colocar quantas portas vai do lado de trás do trilho e quantas portas vai pro lado da frente do trilho. E por que isso é interessante? Porque muitas vezes você vai fazer uma porta de 3 portas de correr, por exemplo, a do meio você coloca o puxador dos 2 lados. E desta forma, você vai poder ter isso já sob medida, tá bom? Então, você vai colocar aqui, ó. A primeira coisa que você vai fazer aqui é você olhar a lateral esquerdo do seu painel aqui, tá? Então, você vai vir aqui e colocar qual que é a largura total do móvel. Por exemplo, vou fazer um armário aqui, ó, 2,60 total do móvel. Qual que é o pé direito do ambiente? 2,70. É o seguinte, se você colocar aqui, ó, 285, vai aparecer uma mensagem para você. Por quê? Porque 275 é o máximo da altura de uma chapa. Então, ele já vai ter esse alerta aqui. Por que eu tenho esse alerta? Porque às vezes você tem uma projetista que não tem esse conhecimento e você pode colocar ela para fazer esse tipo de serviço e você pode ter dor de cabeça, tá? Então, pé direito tá aqui, vou manter 2,70. Qual que é a profundidade total do meu móvel? Total, com tamponamento, com tudo. Então, eu vou colocar que a profundidade total do meu móvel é 60, tá? Aí, o que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar que o meu móvel tem 3 portas, tá aqui, ó. Eu vou colocar que ele vou colocar que ele tem 8 prateleiras, tá? 8 prateleiras. E eu vou colocar aqui, eu quero que a minha prateleira, ela seja recuada, tá? 1 centímetro pelo fianco. Por que pelo fianco? Porque eu sempre considero pela medida menor. Então, como você vai ter a oportunidade, daqui a pouquinho, de você alterar a profundidade do seu fianco, caso você queira, automaticamente a prateleira ela já vai respeitar esse recuo que você está colocando, tá bom? Então, eu gosto de colocar 1 centímetro de recuo de prateleira, por conta que eu acho que fica mais bonito. Mas se você quiser deixar nada, você coloca nada também aqui, tá? Aí aqui você vai colocar, é 3 portas. Ok, eu vou ter 2 portas no trilho de trás e uma porta no trilho da frente, tá?
Aqui essa informação se repete, por quê? Porque aqui você vai colocar quanto que você quer que essa porta seja maior do que a parte interna do seu móvel. Mesma história que eu expliquei do fundo, tá? Por exemplo, aqui, ó, perceba que a gente já tem a parte interna do móvel pela prateleira, tá? Eu já sei que a parte interna do móvel é 81,5, porque a prateleira tem 81,5. Então eu vou falar assim, ó, planilha, eu quero que 81,5 eu tenha 3 centímetros a mais a minha porta. Final, sempre medida final. E aqui você coloca se você vai ter puxador ou não nessa porta. Se sim, você coloca o número 1, se for se for de um lado. Se você quiser que esse puxador seja dos dois lados, você coloca o número 2. Por quê? Porque daí eu já vou descontar 2 vezes a largura do puxador na largura do seu móvel, tá bom? Então, neste caso, é 2 portas no trio de trás, eu vou avançar 3 centímetros, tá? Mas eu posso avançar 4 se eu quiser, eu posso avançar quantos eu quiser. E aqui a quantidade de puxador, 1. E aqui, a da porta, eu quero avançar só 3 centímetros. E eu quero ter 2 puxadores, ou seja, de 2 lados, tá? Daqui a pouco eu chego nessa observação aqui que é da porta para você. Já segura aí essa informação. Aqui você coloca a altura do fechamento superior. Por exemplo, eu quero deixar o roda-forro lá, fechamento, não sei como é que você chama, de 8. Você coloca aqui, 8. Do lado, eu quero deixar 3 centímetros. 3 centímetros, você coloca aqui. Aí aqui o sistema te pergunta, fechamento de quantos lados você vai querer ter? Por exemplo, às vezes você tem o móvel com uma parede de um lado só. Aí você coloca o número 1. Ou dos dois lados, você coloca o número 2. Ou não tem nenhum lado. O móvel é sem parede, né? Ele tem parede, tem sobra para lá e sobra para cá. Você coloca 0, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar 2, só para você entender que você pode fazer bem sob medida mesmo, tá? Aqui já entra a parte do tamponamento. Por que eu coloquei o tamponamento aqui? Porque hoje 90% aqui das pessoas que já compraram a planilha, pelo menos, usam tamponamento. Porém, você tem a opção de não usar tamponamento também, zerando todas as quantidades aqui, tá? Só para você entender. Nós temos aqui como base principal, tá? Tamponamento lateral esquerda e tamponamento lateral direita. Então, se você for usar um tamponamento de cada lado, você vai colocar aqui, ó, um aqui e um aqui, tá? Porém, nós temos também muitas pessoas que trabalham com engrosso. Então, um tamponamento de 60, por exemplo, perceba que o 60, sempre ele vai automaticamente já puxar direto da profundidade que você colocou aqui. Os outros, que é esses daqui, ó, você vai poder alterar à medida que você quer. Por exemplo, esses aqui, ó, tá? Você vai poder alterar à medida que você quer, tá? Então, vamos supor que você queira fazer um tamponamento com 30, reengrossado. Então, você pode considerar um tamponamento do lado esquerdo, que já vem com 60, que já é medida normal, e um que é só o reengrosso, você pode colocar o número 1 aqui, e eu quero esse reengrosso com 15 ou com 10, quanto você quiser, você coloca aqui. Mesma coisa do lado direito, você vai poder ter o reengrosso também aqui, tá? Você tem também o tamponamento inferior e o tamponamento superior. Caso você deseje, você coloca o número 1 aqui e já vai ter aqui a espessura, tá? A profundidade, perdão. Só vou tomar uma aguinha, gente, rapidão. Aqui, você já tem a parte do recuo do fianco. Por quê? Caso você não tenha tamponamento e você não deseje colocar a porta em cima da sua base, você pode recuar o seu fianco. Então, por exemplo, eu quero que meu fianco, lembrando que fianco é esse cara aqui, vamos voltar ele aqui de novo. Vamos voltar aqui no fianco pra gente poder entender. Esse cara aqui é o fianco, tá? Se você for fazer um tamponamento lado esquerdo, tamponamento lado direito, tamponamento embaixo e tamponamento em cima, provavelmente você vai fazer ali toda a sua caixa no 53, né? E o seu fianco você não vai nem precisar recuar, porque você vai fazer um tamponamento inferior e um tamponamento superior aqui, tá? Mas caso você não deseje fazer isso, você vai poder recuar essa peça aqui. Significa o quê? Se essa lateral tem 60 e eu quero que o meu fianco esteja 53, eu vou fazer um recuo de 7 centímetros do fianco, tá bom? Então, vamos voltar lá. Eu venho aqui e eu coloco 7 centímetros, caso essa seja a minha necessidade de recuar o fianco, tá? Aqui é o seguinte,
nesse cenário, você tem duas opções de onde você vai colocar a sua porta. A opção número 1 é a opção onde você vai colocar o trilho na base do seu móvel e recuar o fianco, como eu fiz aqui. A opção número 2 é você ter aqui a sua base do seu móvel e você vir aqui com o tamponamento passando. Ou seja, a sua porta, ela não vai aqui dentro, a sua porta vai aqui fora. Neste caso, quando você quiser porta considerando medida externa do móvel, ou seja, ela vai no tamponamento superior e inferior, basta você colocar aqui número 1, porque ela já, o que ela vai fazer aqui com esse número 1? Ela vai somar a base e o chapéu, tá? Do seu armário. Então, a porta vai ficar por fora do caixote, tá? Então, você coloca o número 1. Aí, aqui eu tô explicando, ó. Coloque 01 se a sua porta for instalada no tamponamento e não na base do chapéu e do armário, tá? Então, aqui eu tô explicando. Aqui tá o plano de corte para você, considerando todo o seu armário, inclusive com tamponamento. Mas vamos supor que você fala, tá, eu não vou usar tamponamento. O que você vai fazer? Sabe naquela hora que você vai pegar isso aqui e passar para sua planilha geral? Basta você tirar o tamponamento de lá, que você exclui tranquilamente. E se tudo estiver zerado, não se preocupe, que não vai somar nem a fita de borda e nem a chapa. Só vai somar se você selecionar aqui em cima, tá? Aqui você vai ter seu plano de corte. Os acessórios, tá? Você vai ter aqui já os kits de porta de correr, o trilho inferior, o trilho superior, o puxador e a ponteira, tá? E também, é claro, né, que o dispositivo de montagem que você escolher lá na central de informações. Vai sair para você também aqui a tira das chapas, os custos das chapas, fita de borda e o orçamento, tá? A gaveta interna, tá? Vamos supor que você vai usar 8 gavetas, que nem é no caso do meu projeto. Você vem aqui na gaveta interna, que é a abinha da gaveta aqui, você coloca o número 2 aqui, tá? Automaticamente, a profundidade, ela já vai puxar do projeto anterior. Essa profundidade, ela é considerada a profundidade do fianco, que é o fianco que você escolheu na configuração anterior, e ela vai recuar para você a espessura da sua frente da gaveta, para não ter perigo da sua gaveta ficar passando ali, tá? A largura do gaveteiro também já vai puxar automaticamente a medida aqui, ó. Perceba, ó. A medida da sua prateleira, ó. A prateleira tá aqui, ó. Automaticamente ela puxa para a parte interna do gaveteiro, tá? Aqui você vai ter que incluir. Ah, perdão. Você vai colocar aqui a altura do seu gaveteiro. Ah, eu quero colocar o gaveta de 85, por exemplo. Aí você coloca aqui 85, tá? Já muda tudo automaticamente. Quantidade de gavetas, tá? Afastador da gaveta, que nem aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó. Perceba que no desenho não mostra. Só que concorda que eu tenho que ter afastador e afastador, tanto na sapateira quanto na gaveta? Então, você pode considerar o afastador aqui também. Basta você colocar aqui a largura que você quer o afastador, por exemplo, eu quero deixar 3,5. 3,5. E quantos afastador você quer? De um lado ou de dois lados, tá? Nesse caso aqui tá o número 2. Aqui, lembra que eu te falei da frente da gaveta, que você pode considerar o quanto que vai ter de distância uma da outra? É isso aí. Aqui você vai colocar aqui, por exemplo, ó, qual a distância de uma frente da gaveta para outra? Aqui eu vou colocar 3 centímetros. Mas você pode colocar 4 milímetros, se for no caso desse desenho que eu te mostrei, que tem uma cava, ou 3,5, quanto você quiser. A partir da medida da frente da gaveta, que vai sair a medida da lateral da gaveta e a medida da contrafrente, como eu já te mostrei na aula anterior, que é tudo automático, tá? Aqui também já tá seu plano de corte, tá? Se for sapateira, mesma coisa, tá bom? Já vai puxar a profundidade, já vai puxar a largura, é só você ajustar a altura e a quantidade aqui. Mesma coisa para afastador, mesma coisa do desconto. O desconto você, na verdade, desconsidera. Porque para sapateira, aqui, nessa planilha, eu considero ela uma prateleira deslizante, tá? E um apoio no fundo. Então, você vai ter uma prateleira, né? E aqui no fundo, você vai ter um apoio para o sapato não cair. Aí você tem a opção de colocar um puxador, o que você quiser, tá bom? Aqui tem um nicho interno também, tá? O nicho interno é a mesma coisa. A largura ele já puxa automático, tá? A profundidade, ele já considera a profundidade da sua prateleira, ou seja, você não precisa alterar nada aqui. Basta você colocar a altura do seu nicho, tá? E
Quantos vãos você quer na largura? Por exemplo, ó, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um nicho. Imagina que isso aqui é um lateral do armário, aqui é um nicho, tá? Imagina que eu tenho 2 nichos na largura aqui e na altura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 aqui, tá? Se eu quiser 2 vãos na largura e 3 nichos, automaticamente altera tudo aqui, ó. Eu tenho 3 nichos, ó. Pode ver aqui, que já tá tudo certinho, ó. Eu tenho, ó, 2 na largura, 1, 2. Então eu vou ter uma divisória de 90 pela profundidade, tá? E quantos vão na altura? 3. Então vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, ó. 4 prateleiras para fazer esses nichos aí. Então já tá tudo automaticamente somado para você. Basta você colocar, tá? Quantos vãos na largura e quantos vãos na altura, que tá tudo ok, tá? Aqui você consegue também ter os armários de porta de abrir, também tá incluído para você aqui. E também os balcão, né? Balcão inferior, balcão superior, tudo na mesma planilha, tá bom? Qualquer dúvida, você pode me chamar aqui no suporte e eu aguardo você aí na próxima atualização. Beijo, tchau, tchau!